Olha, vamos mudar de assunto. O doutor já está aqui ao meu lado. Nós vamos falar sobre um medicamento que foi aprovado para o tratamento de Alzheimer. Mas por que é importante nós conversarmos sobre isso? Nós vamos ampliar um pouquinho a nossa conversa com o doutor, até baseada nas informações que ele me passou agora. Duas coisas importantes. Primeiro, quanto mais cedo você identifica o Alzheimer, ou seja, você busca ajuda, a qualidade de vida e a expectativa também de uma vida mais saudável, obviamente, aumenta. Outra coisa, os tratamentos são caros, não existem muitos profissionais, o doutor comentava isso comigo, especializados no tratamento de pessoas com Alzheimer. Então, por conta disso, está se fazendo uma rede entre os médicos para que esse atendimento se popularize e seja mais acessível a todo mundo. Então, nós estamos falando de caminhos, como diz o doutor, caminhos que podem levar à cura a médio e longo prazo. Esse medicamento é uma luzinha aí para iluminar esse túnel, não é o fim do túnel, mas é o começo de uma vida nova. A gente pode dizer isso, né, doutor? Boa tarde. Sem dúvida nenhuma. Boa tarde, Keila. Um prazer enorme estar com você e seus telespectadores. Doutor, vamos começar então por este medicamento especificamente. A gente sabe que existe essa possibilidade de uma melhora da qualidade de vida, mas até que ponto, doutor, ele realmente pode ser eficaz no tratamento para aquelas pessoas que já estão no estágio mais avançado de Alzheimer? É um estado gigantesco a conquista desse novo medicamento. Porque, ao contrário do tratamento que nós temos hoje em dia, o tratamento é sintomático. É quase que paliativo hoje para os tratamentos de hoje? Ele prolonga a evolução, ele melhora muito a qualidade de vida. O que já existe. O que já existe, o que nós podemos oferecer. Certo. Que é importantíssimo que chegue cedo no consultório. O primeiro sinal de perda de memória ou de distúrbio de personalidade, ou a pessoa fica mais repetitiva, enfim, mudou o padrão de comportamento, leva no médico, que pode até não ser Alzheimer, ser alguma outra doença curável. Certo. Então isso é fundamental. Esse medicamento, o aducanumab, que foi aprovado agora pelo FDA, ele é um medicamento que é injetado na veia uma vez por mês, e ele vai direto na causa e não no sintoma. Então ele retira o acúmulo de uma determinada proteína que causa a doença de Alzheimer. Ele retira do cérebro e a pessoa expele a proteína beta-amiloide. Essa é a ideia do medicamento. Então isso faz com que, na verdade, todos os sintomas que a gente já conhece, eles sejam diminuídos. Então, se a pessoa começa... Você me explica se eu estiver errada. Se a pessoa começa a sentir algo de diferente, faz o exame e é detectado o Alzheimer, estando ali no comecinho, a possibilidade de retrocesso é muito maior, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Sempre há o que ser feito, Keila. Então, quem nota isso quase nunca é o doente, é o próprio paciente. Quem nota são as pessoas que convivem com ele. Os primeiros sintomas. Que vê que a mudança está diferente. Vovô não lembra mais meu nome, confunde o nome dos filhos, deixa a comida queimar no fogo, é muito repetitivo. Então, tudo isso tem que ter uma abordagem médica, clínica, para fazer diagnóstico especificamente e o mais cedo possível. Os resultados são muito bons. Doutor, o que difere este medicamento novo com aquilo que já existe no mercado e que tem sido a grande ajuda para a maioria dos pacientes hoje? O que existe na realidade são medicamentos sintomáticos, que são os anticolinesterásicos e a memantina. Significa que nós sabemos que existe falta de uma determinada substância no cérebro responsável pela memória e pelo aprendizado, chama-se acetilcolina, que está drasticamente diminuída
na doença de Alzheimer. E o que esses medicamentos fazem é aumentar a concentração desse neurotransmissor para a passagem de um neurônio para o outro quando vai passar a informação. Esse outro medicamento, o aducanumab, esse novo, que foi aí há um mês aprovado pelo FDA, ele é o contrário, ele vai na causa, ele vai no problema que está no cérebro e retira o depósito dessa proteína que está interferindo na transmissão do impulso. E acaba sendo mais de uma eficaz, célula né, para doutor? outra. É a nossa esperança, né? Agora, doutor, eu tinha aberto também, você pode mandar a sua pergunta também pelo Keila Lima TV no Instagram, ou você pode ligar no 3500-1222. Eu tenho uma pergunta já que veio do Instagram, que é da Ana Paula da Vila Mariana, e ela pergunta se o Alzheimer ele pode atingir as pessoas bem mais jovens, abaixo de 50 anos, por exemplo. Pode, é muito mais raro, né? À medida que você envelhece, essa doença vai aumentando. Mas existem, eu tenho pacientes, por exemplo, com 40 anos de idade, que é uma tragédia, uma verdadeira tragédia. Para você ter uma ideia, aos 60 anos de idade, a nossa possibilidade de ter Alzheimer é em torno de 1%. Quando chegarmos aos 80, esse 1% passa para ser 50%. Meu Deus do céu. A metade da população. Então, existe sim essa doença mais em população mais jovem, mas é mais raro. Diego está perguntando o seguinte, se por um acaso todas as coisas que a gente passa nesse mundo tão moderno, estresse, o nervosismo diário, ou as pessoas que fumam muito, número de pessoas com colesterol que é cada vez maior e diabetes, estes fatores influenciam no aparecimento dessa doença? Não causam, né, mas colaboram na piora do estado geral do paciente. Quanto mais saudável você é, a doença vai ser menos agressiva. Então, levar um estilo de vida saudável, fazer exercício físico, estimular o cérebro, chamamos de treinamento de memória. Existe a musicoterapia hoje em dia, que é um recurso espetacular. Então, dá para a gente tratar. Sempre há o que ser feito. Doutor, quando você fala de treinar o cérebro, você está dizendo, por exemplo, das coisas que nós não fazemos mais por conta da internet. Por exemplo, dificilmente, eu estou com o celular aqui para ver as perguntas. Dificilmente a gente sabe o telefone de alguém de cor hoje. Porque você já vai no nome da pessoa, ou seja, você não exercita, se bobear, você não sabe nem o telefone dos parentes. Antigamente, e não tão antigamente, eu digo 20 anos atrás, até na hora de fazer a agenda, a gente já treinava mais a nossa mente. Então, essas coisas, por exemplo, já que as pessoas estão tão acostumadas com a internet, joguinhos de memória, quebra-cabeças, palavras cruzadas, esses jogos são importantes para ajudar a gente a ter uma memória melhor? Muito importante, fundamental. É o que complementa o tratamento farmacológico. Só o remédio não vai resolver. Então, nós damos uma série de dicas. O ideal é que o neuropsicólogo acompanhe esse paciente, porque existe uma série de coisas que podem ser feitas para melhorar o desempenho intelectual dessas pessoas. Agora, doutor, em caráter preventivo, isso não, por exemplo, eu não tenho, eu posso fazer isso, isso ajuda a minha memória a ponto de servir como uma, vamos dizer assim, uma possibilidade de prevenção? Sim. Eu, inclusive, tenho uma fórmula com nutrientes, não é um medicamento, é um fitoterápico. Mas é uma fórmula com nutrientes para deixar o seu cérebro o mais sadio possível. Isso tem feito com que os pacientes vivam mais tempo sem grande piora. E isso Ou seja, retarda efetivo. Mesmo o avanço da doença. Isso, é uma experiência que eu já tenho há mais de 15 anos. Doutor, eu até pedi para separar o trecho de um filme que a gente comentava aqui antes de começarmos, que é o filme Para Sempre, Alice. Para Sempre, Alice.
E eu vou pedir para colocar na tela para você, porque tem tudo a ver com as perguntas que nós estamos recebendo. A maioria das pessoas tem essa preocupação na detecção precoce dessa doença. E é a história de uma mulher, inclusive Julia Moore foi premiada neste filme, porque ela faz o papel principal, que é uma professora com menos de 50 anos que foi diagnosticada, aliás, com o mal de Alzheimer. Vou pedir para você assistir com a gente esse trechinho, para você entender um pouquinho mais do que nós estamos falando no que diz respeito às pessoas mais jovens, e tem mais perguntas aqui também no Instagram para você ouvir a resposta e também mandando a tua pergunta para a gente. Dr. Alice Howland. Thank you. I hope to convince you that by observing these baby steps Alice, where the hell were you? went for a run. Well, I hope you enjoyed that because you completely blew our dinner plans. I need to talk to you. I got something wrong with me. Oh boy. He's gonna break up or? No. I have Alzheimer's disease. Early onset. I can see the words hanging in front of me and I can't reach them and I don't know who I am and I don't know what I'm gonna lose next. Stethoscope. Millennium. Hedgehog. Myself. It's really all I can do. Live in the moment. É um retrato muito, o doutor até comentava aqui com a gente, que é muito próximo da realidade, inclusive na época em que a Julie ganhou esse prêmio, ela falou sobre isso, da emoção mesmo, que conviveu com outras pessoas, né? Ou seja, doutor, ela mesma percebeu, né? Então daí essa busca imediata por ajuda já facilita também o trabalho dos especialistas, né? Sem dúvida nenhuma. E é a fase que o paciente mais sofre, que depois de uma determinado tempo, passado alguns anos, ele nem percebe que tem a doença. Quem sofre é a família. Então, nós costumamos dizer, eu não tenho um paciente, eu tenho uma família inteira que necessita de cuidados, porque é uma doença devastadora para o seio familiar. Nós estamos falando de um universo de mais de 35 milhões de pessoas no mundo. É muita gente, né, doutor? 40 milhões já. Já chega a 40 milhões, 40 doutor? milhões. Só no Brasil, 1,5 milhão de pacientes. Meu Deus do céu. Doutor, daí o Rafael do Rio de Janeiro, um beijo pro pessoal do Rio, está dizendo assim, o comportamento do paciente, ele também muda durante o Alzheimer? Você até falou que existem também essas alterações, mas esse comportamento que muda, o que é? É humor? A pessoa fica parecendo que é bipolar? O que é essa mudança? É muito variado, mas normalmente é a apatia, o indivíduo abandona as coisas, as atividades que ele gostava de fazer, ele perde o interesse, né? Tem pacientes agressivos, extremamente agressivos, tem pacientes que se recusam a tomar banho, por exemplo, é uma briga, uma luta do dia a dia do cuidador para fazer com que a pessoa tome banho. Então, existe uma série de distúrbios de comportamento que vão desde manipulação de fezes, por exemplo. É trágico, é realmente bastante difícil. Trágico. Por isso que é preciso buscar ajuda. Doutor, quero te agradecer por você estar com a gente mais uma vez. Uma alegria ter você conosco, porque o doutor tem um otimismo que é uma realidade que nós precisamos ter. Ele falou desde o começo e repetiu várias vezes. Sempre existe um caminho e um tratamento. Então, você percebe que o teu familiar, ou você mesmo, sente que não está, como a moça diz no filme, está acontecendo alguma coisa errada comigo? Busque ajuda, não demore. Quanto mais cedo você começar um tratamento, melhor e maior a facilidade para que você tenha qualidade de vida. Vou deixar os contatos do doutor para você. Tem o site dele que tem muitas informações, porque ele é especialista nesse assunto. dralzheimer.org, está aí na tela para você. Você pode entrar em contato também, marcar a tua consulta pelo WhatsApp, que é o 99903-9395 e o Instagram Clínicas Alzheimer. Doutor, obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Então, só complementando de dizer que agora com essa rede de clínicas Dr. Alzheimer,
a preços muito razoáveis, mais acessíveis, nós vamos poder oferecer para essa população essa oportunidade que eles não tinham antes. Então, quer mais informação? Liga para a gente que a gente vai ter imenso prazer em atender. Obrigada, doutor. Obrigada mesmo.